pessoal, Macete Palpites, para mais um dia de palpites esportivos. E vamos começar esta segunda-feira de poucos jogos. Começaremos logo na Liga da Turquia, onde temos a equipe do Alanyaspor enfrentando a equipe do Trabzonspor. Este jogo que ocorrerá às 2 horas da tarde. Dos últimos 5 jogos que enfrentou a equipe do Alanyaspor, ela venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Já dos últimos 5 jogos enfrentada pela equipe do Trabzonspor, ela empatou 1, perdeu 1 e venceu 3. No atual momento do campeonato da Turquia, a equipe do Alanyaspor é a 9ª colocada com 21 pontos ganhos. Já a equipe do Trabzonspor é a 6ª colocada com 29 pontos ganhos. Melhores opções para esse confronto: fora, Trabzonspor para vencer ou partida acima de 1,5. Pelo campeonato italiano, temos a equipe do Hellas Verona enfrentando a equipe do Cremonese. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Hellas Verona, ela perdeu 3 e empatou 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Cremonese, ela também perdeu 3 e também empatou 2. No atual momento do campeonato italiano, a equipe do Hellas Verona é a 20ª colocada com 6 pontos ganhos. E a equipe do Cremonese é a 19ª colocada com 7 pontos ganhos. Visando que as duas equipes são equipes que tomam muitos gols. No atual momento, a equipe do Cremonese está com 16 gols negativos. A equipe do Hellas Verona com 17 gols negativos. São equipes que tomam bastante gols. Melhor opção para esse confronto: partida acima de 2,5. Continuando ainda no campeonato italiano, temos a equipe do Bologna enfrentando a equipe do Atalanta. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bologna, ela venceu 4 e perdeu 1. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atalanta, ela perdeu 2, venceu 2 e empatou 1. No atual momento do campeonato italiano, a equipe do Bologna é a 12ª colocada com 19 pontos ganhos. Já a equipe do Atalanta é a 7ª colocada com 28 pontos ganhos. Mesmo visando um bom desempenho da equipe do Bologna, acredito eu que melhor opção para esse confronto é fora, Atalanta para vencer ou Atalanta com empate. Agora vamos para a La Liga, campeonato espanhol, onde temos a equipe do Atlético de Bilbao enfrentando a equipe do Osasuna. Este jogo que ocorrerá às 17 horas da tarde. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético de Bilbao, ela empatou 1 e venceu 4. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Osasuna, ela empatou 1, perdeu 1 e venceu 3. No atual momento do campeonato espanhol, a equipe do Atlético de Bilbao é a 7ª colocada com 25 pontos ganhos. Já a equipe do Osasuna é a 9ª colocada com 23 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto é casa, Atlético de Bilbao para vencer. Copa da Inglaterra, temos a equipe do Oxford enfrentando a equipe do Arsenal. Este jogo ocorrerá às 17 horas da tarde. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Oxford, ela perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Arsenal, ela empatou 1, perdeu 1 e venceu 3. No atual momento do campeonato inglês da 3ª divisão, a equipe do Oxford é a 15ª colocada com 29 pontos ganhos. Já a equipe do Arsenal, do campeonato inglês da 1ª divisão, é a 1ª colocada com 44 pontos ganhos. Melhor opção para essa Copa da Inglaterra é partida acima de 2,5.
E leite pronto com as seguintes sugestões: Oxford versus Arsenal, partida acima de 2,5. Atlético de Bilbao versus Osasuna. Casa, Atlético de Bilbao para vencer. Bolonha versus Atalanta, dupla chance. Atalanta para vencer ou partida terminando empatada.